Vamos fazer a seguinte. Hoje eu vou fazer um trabalhinho com vocês sobre rampa. Vamos pegar a NBR 9050. Eu acho que ela é de 3 de agosto de 2020. Ela está fresquinha aí, né? E vamos trabalhar hoje com rampas. E na próxima aula, na verdade, próxima aula eu vou colocar uma avaliaçãozinha no portal, tá? E no dia 26, aí eu faço sobre escadas. Falo sobre escada com vocês. O que acontece, pessoal? Escadas e rampas é um dos assuntos que vocês vão usar para a vida inteira de vocês. Eu não sei se eu já falei com vocês, já deve ter comentado, um negócio chamado desenho universal. Que é justamente quando a gente está trabalhando acessibilidade, nós temos que levar em consideração que qualquer pessoa ela tem um ambiente acessível para ela. E o desenho universal, ele vem para auxiliar, acho que nós arquitetos, né, a pensar da seguinte forma. Quando eu vou fazer uma entrada de um shopping, por exemplo, como que geralmente são as portas de entradas de um shopping? Vocês se recordam? Ou há muitos anos vocês não vão num shopping? Ela é de sensor de presença, né? E abre os dois lados. Por que, Rebeca, é com sensor de presença? Para quem é cadeirante, na hora que se aproximar, abrir, não é? Aí, não é só com cadeirante, é que a gente sempre analisa os extremos, né? Parece que a pior situação é o cadeirante, né? Mas eu posso levar em consideração um idoso, eu posso estar considerando uma grávida, eu posso estar considerando um pai que está com uma criança de colo, né? Que tudo isso dificulta para que eu abra a porta. Então, quando eu penso no desenho universal, que depois, assim, por curiosidade, entra no YouTube, tem alguns vídeos sobre desenho universal que as pessoas mostram algumas coisas, né? Que ajuda vocês a assimilarem isso. Então, é muito importante, quando a gente vai fazer projeto ou pensar no ambiente, pense que todas as pessoas devem ter acesso fácil a esse local. Parta desse pressuposto. E quando a gente fala em projeto, e a gente leva em consideração a acessibilidade, nós temos que... Vou até falar sobre a rampa primeiro, para depois falar sobre a escada. Vou falar que tem uma problemática da rampa, é que ela toma um espaço muito grande, né, no projeto. Né? E qual que é o objetivo de uma rampa ou de uma escada? Um dos objetivos é ligar um nível a outro. Né? Esse é o objetivo da rampa e da escada. O objetivo da rampa é que ela se torne acessível. Né? Essa acessibilidade ela pode ser para um cadeirante ou para qualquer pessoa que tenha alguma mobilidade reduzida. Né? Porque ela vai ser muito mais extensa. Né? Porque é o seguinte, um cadeirante ele não tem como utilizar uma escada. Né? A escada, a cadeira de rodas, ela não é projetada, né, para você descer escadas. Né? Então nós tem algumas regrinhas para a gente trabalhar com rampas. Uma dessas regras são as inclinações que a gente tem que estar utilizando, que a gente pode utilizar. Né? Vocês lembram lá da faculdade, das rampas que tinham lá? Né? Para quem que... tem uma galera aí que eu acho que é do primeiro semestre nunca entrou na Unic, né? Mas lembrando das rampas que tem lá, vocês acham elas acessíveis? Ou acham elas, assim, vamos dizer assim, confortáveis? Né? Talvez alguém pode falar assim, Rodrigo, não sei, nunca calculei. Bom, né? Eu nunca entrei lá, eu já entrei na Unic Barão. Na Unic Barão. Né? Na Unic Barão é uma edificação térreo, né? E lá na Beira Rio, ela tem alguns prédios que têm algumas rampas de acesso. Essas rampas, elas têm uma inclinação que é a maior inclinação que eu posso utilizar numa rampa, que é 8,33. Vamos fazer o seguinte,
Deixa eu compartilhar com vocês a NBR, tá? Então, assim, eu mandei para vocês aí essa norma. Se O vocês... senhor mandou aonde? Mandei no WhatsApp. E tá lá no AVA também, na unidade 4, seção 3. Ô, professora, eu não recebi no WhatsApp, não. Ah, deve ser meu WhatsApp. Também não apareceu aqui. Pois é, não apareceu ainda não. Não? Então não foi. Ah, deu erro aqui. Deixa eu mandar de novo. Agora chegou. Oh, então abram ele aí para mim. Ou não precisa nem abrir, né? Porque vamos acompanhar com ela primeiro por aqui. Nós iremos trabalhar com piso, na verdade. Então a gente vai estar no item 6.3. A página dele, né, vai estar na página 67. Né? Mas a gente vai dar uma folheada nela primeiro. O que eu sugiro que vocês façam, tá? Pega essa norma, imprime ela e faz uma apostila, né? Manda imprimir frente e verso e faz uma apostilazinha para consulta de vocês. Isso aqui vocês vão usar para o resto da faculdade e um pouco mais ainda, né? Porque quando vocês estiverem trabalhando com projeto, a gente vai estar trabalhando com acessibilidade de banheiro, não só rampas, né, e só escadas, né? Então, só fazendo uma passada aqui, né, no prefácio, né? Então, escopo, referências normativas, quer ver? Vamos lá. Cadeiras de rodas, modo de referência, área de circulação de manobra. Então, quando a gente pensa no cadeirante, tem que ter uma área de manobra para isso também. Largura para deslocamento de linha reta em pessoas de cadeira de rodas. Então, ela fala tudo sobre a acessibilidade. Tanto é que ela tem 161 páginas. Né? Ela não é pequenininha, não. Ela é bem grande. Né? Aí, por exemplo, pessoas em pé, usando uma bengala. Qual que é o tamanho? Que a gente fala uma unidade de medida, seria 60. Mas a pessoa está com uma bengala. Então, a gente considera 75. Com duas bengalas, 90. Com andador com rodas, 90. Então, quando você vai projetar, às vezes, até uma casa que seja para idosos, você tem que levar isso em consideração. Né? A área que esses andadores, essas estruturas, elas que a gente precisa, né? Por exemplo, até a relação das muletas, né? Qual que é a área que ela ocupa? Então, uma pessoa de muleta, ela ocupa o espaço de duas pessoas, porque ela precisa, né, trabalhar com a muleta numa certa angulação para que ele possa caminhar. Então, isso aqui eu quero que vocês olhem com calma, tá? Porque nós vamos falar sobre rampas. Aí, ó, até a unidade de passagens, ó, cadeirante, uma pessoa. Então, a gente vai trabalhar com rampas no mínimo 1,5 m, né? Então, por exemplo, 1,5 m que eu digo, 1,20 m. 1,20 m a 1,5 m, você tem a possibilidade de ter um cadeirante e uma pessoa, né? Se você vai trabalhar com a possibilidade de 2 cadeirantes passarem um do lado do outro, então vai ser acima de 1,50 m. 1,50 m a 1,80 m. Então, até isso nós temos que levar em consideração. Deixa eu ir aqui direto na página 67. Que ela fala aqui sobre circulação de piso, que é no item 6.3. Ela deixa claro aqui para nós a seguinte situação também, né? Os tipos de piso que você pode utilizar, o tipo de revestimento, a questão de inclinação, quando que você considera que é um degrau ou um desnível, né? Então ele deu um exemplo aqui, ó,
que, ó, desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Né? Então, onde que vai ter... a gente vai pensar na acessibilidade de pessoas, então a gente tem que ter praticamente isolar a quantidade de degraus. Né? Então, eventuais desníveis do piso de até 5 milímetros. Você sabe o que é 5 milímetros? É meio centímetro. Né? Então, é isso aqui, ó. Quando for meio centímetro, a gente dispensa tratamento especial. A gente pode deixar esse desnível sem problema nenhum, porque a cadeira de rodas pode fazer essa subida, vamos dizer assim, sem nenhum problema. Porém, se esse desnível ele tiver de 5 milímetros a 20 milímetros, então assim, de 5 milímetros a 2 centímetros, né, a gente deve ter uma inclinação de 50%. Então, olha só, se eu tiver um desnível de um ambiente para outro com 2 centímetros, a partir de 5 milímetros, eu tenho que fazer ele rampado. Essa rampa aqui, ele fala em 50%. Quer dizer o seguinte, que a cada 1, ele anda 2. Né? Então, aqui, isso não é graus, tá? É porcentagem. Né? Então, a cada 1, ele sobe 1. Aí, eu tenho essa inclinação aqui da minha rampa. No meu pequeno desnível, né? Então, assim, para você ver que até os mínimos desníveis são considerados aqui na normativa. Aí, nós vamos aqui para cálculo. Aqui que você está falando sobre Rebeca. Página 69, área de resgate, no caso, quando tem a situação do cadeirante. Aí você vai verificar sobre escada de emergência. E aqui, nós temos dimensionamento de rampa. Né? Então, rampas gerais. São consideradas rampas as superfícies de piso com declividade igual ou superior a 5%. Os pisos das rampas devem atender as condições do item 6.3. Aí a gente vai chegar lá no item 6.3, tá? Para garantir que uma rampa seja acessível, são definidos os limites máximos de inclinação, os desvios a serem vencidos e o número máximo de segmentos. Né? Aí tem uma formulazinha aqui, né, que a inclinação da rampa, conforme figura 70, que é esta figura aqui, deve ser calculadas conforme a seguinte equação. I, que é a inclinação expressa em porcentagem, H é a altura, vezes 100, C é o comprimento da projeção horizontal, né? É o quanto que ela vai percorrer horizontalmente. Né? Aí eu tenho aqui as situações. Eu tenho rampa e isto aqui, que a gente pode chamar de área de descanso ou patamar. Então eu tenho um patamar, 2, 3, e aqui eu considero um quarto patamar. Por que eu tenho que colocar esses patamares? Essas são áreas para que o cadeirante, ou não, né, descanse. Porque imagina você pegar uma rampa totalmente íngreme, aí ele chega no meio do caminho, cansei, solta a mão, ele vai parar lá embaixo. Né? Então isso não pode acontecer. Então, e eu tenho umas regras, né, que a quantidade de patamares que eu posso utilizar e a partir de que altura eu tenho que trabalhar com patamares. Esses Hs aqui, ó, ele está referindo a esse patamar, esse patamar e esse patamar aqui. Aí ele tem um quadro, que é esse aqui, ó. Esse quadro aqui, ó, vai resumir Professor, a vida eu acho que travou. Não sei se é só no meu. De mais alguém? Mas travou. O meu não travou, não. Faz o seguinte, às vezes entra e sai novamente, que aí ele destrava. Tudo bem. Tá? Dá esses BO de vez em quando. Isso é por causa da conexão. Aí, pessoal, o que acontece? Eu tenho no item 6.6.2.1
um quadro que fala sobre dimensionamento de rampas. Aí ele fala aqui para mim o seguinte, ó. As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos na tabela 4. Para a inclinação entre 6,25 e 8,33, que é este item aqui, ó, recomenda-se criar áreas de descanso, né, que ele fala aqui, ó, no item 6.5, que são os patamares, que é isto aqui, ó. Isso são os patamares. A cada 0,50 de percurso. 50 metros de percurso. Excetuando-se desses requisitos, as rampas citadas no item 10.4, plateia e palcos, 10.2, piscinas e 10.14, praias, que eu tenho algumas situações específicas. No caso, quando eu vou trabalhar com rampas, com essas inclinações aqui, ó, de 6,25 ao 8,33, eu posso percorrer, no máximo, ter uma extensão máxima de rampa de 50 metros. Cara, 50 metros é muita coisa de rampa, não é? Aí ele me fala uma outra informação que vocês têm que se atentar. Número máximo de segmentos de rampa. Que é isso aqui, ó. Opa, perdão. Ele pode ter 50 metros, neste caso. Porém, ele pode ter, no máximo, 15 segmentos de rampa. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 segmentos de rampas. E ele me dá uma outra informação. Desnível máximo de cada segmento de rampa. Que a altura é de 80. Então, é essa altura aqui, ó. Então, exemplificando para vocês. Inclinações de 6,25 ou 8,33, como que eu faria isso? A cada 1 metro, eu subo 6,25 ou 8,33. Né? Elas podem ter, no máximo, 15 segmentos de rampa, né? 15 segmentos como esse. E a altura máxima que eu posso ter para cada patamar é de 80 centímetros. Formulazinha que a gente vai utilizar é essa aqui, se vocês quiserem utilizar uma forma para cálculo de rampa. Né? Que é I igual a H vezes 100 dividido por C. Vamos dizer o seguinte, eu tenho um desnível a ser alcançado, né, para construir uma rampa. Não vamos levar em consideração o tamanho dela, tá? Assim, eu vou levar em consideração que é o seguinte, eu tenho um desnível de 1,20 m. Então aqui, deixa eu fazer isso aqui, ó. Tá dando para ver as duas telas? Sim. Tá, né? Vou colocar aqui com 100. Aqui, vamos ver se fica melhor. 75. Então aqui, né? Então, o bichinho sai daqui. Vou desenhar aqui. Ponto 20. Só para desenhar um pouquinho melhor nosso desenho aqui. Isso fica mais apresentável.
eu só abrir aqui primeiro. Mais fácil para desenhar. Isso aqui é como se estivesse cortando o solo, né? Eu vou falar que isso aqui é de concreto. Ó, tá aqui, né? Essa aqui é algo que nós temos que construir uma rampa, né? A gente está olhando como se fosse um corte, né? E se a gente fosse olhar isso aqui em planta, a gente ia ver isso aqui, ó. Vou fazer só um trecho. Eu tenho essa aqui é a parte superior, essa aqui é a parte inferior, né? A parte de baixo. Vou colocar uma outra cor aqui, e eu tenho que fazer o meu cálculo de rampa. Então é o seguinte. Eu tenho a minha fórmula. I, que é igual a H vezes 100 sobre C. Eu quero saber o comprimento da minha rampa. Aí nós vamos conseguir fazer algumas informações. O que eu vou definir primeiro? Qual a inclinação que eu vou usar? Vamos dizer o seguinte, que inclinação que eu posso usar? Vou usar 8,33, pode ser? Que é a pior situação? Pode. O cadeirante, né? Melhor, de certa forma, para nós. Então, a inclinação vai ser 8,33. A altura eu tenho, que eu quero alcançar? Tenho, né? 1,20 m. Vezes 100. E eu tenho C, que é o comprimento que eu quero saber. Né? Então, fica 8,33C, que é igual... Calculadora... 1,20 vezes 100, 120. 120 vai ser dividido por 8,33. Eu achei uma distância de 14,40. Então, a minha rampa, né? Vou falar que ela vai... Vou definir a largura dela, que ela tem 1,20 m, tá? E 14,40. Vou fazer isso aqui, ó. Vou puxar essa linha mais para cá. Vou jogar essa distância daqui, ó, para cá, de 14,40. Se eu pegar este ponto aqui, aqui, ó, eu tenho a minha rampa. Eu tenho a minha rampa. Vou colocar aqui ponto 10.
Vou falar que é a espessura da rampa. Aí, tá certo isso? Já tá resolvido a minha rampa? Ou não? Ou estou esquecendo de alguma coisa que está na tabela? É os desníveis? O desnível é a rampa, né? Aham. Eu não tô É o vendo mais seguinte. nada. Não tá vendo mais nada? Ah, o segmento, que pode ser até 5? Não. Ah, Desnível professor. máximo de cada segmento de rampa. Ah, eu falei o desnível, tava certo. Desculpa. Era esse que eu olhei. Desnível máximo de cada segmento. Exatamente. São a cada 80. Então quer dizer o seguinte, eu posso fazer da seguinte forma. Vim aqui 80, né? Tá bem aqui, ó. Vou pegar ele bem nessa situação aqui. Então vou pegar por aqui, né? Que é essa parte de mais alta. O 80 tá aqui, então eu poderia fazer minha rampa desse jeito, ó. Ela vem aqui. Né? Vou colocar o meu patamar. O meu patamar, no caso aqui, vou colocar a mesma largura, que é 1,20 m. Aí, eu vou continuar. Então, isso aqui eu vou refazer, né? Então, ele vem para cá, ó. 1,20. Oh, desculpa, 1,20 nada. Eu coloquei vírgula. 1,20. Eu fico maravilhado quando desde copiar eu movimento. Eu posso fazer isso aqui. Então, minha rampa vai acabar bem aqui. A somatória dos meus segmentos de rampa, ele vai dar os 14,40, né? Porque olha aqui. Se eu pegar esta parte, deu 4,80. E 9,60. Ah, não está inclinado. 4,80 mais 9,60. R$14,40. Esteticamente, vocês acham que essa rampa tá legal? O que vocês acham? Não, tá muito comprida. Ela de reto muito comprida. Ela tá comprida? Podemos o seguinte, a questão dela estar comprida, o tamanho dela eu não tenho como alterar, né? Aí dá pra fazer aquele negócio de subir um pouco, botar o patamar e subir um pouco de novo, só que do lado. Aí, porque o que acontece? Essa rampa aqui, ela tem apenas como se fosse
um lance, né, um segmento. Né? Ela está eu não tenho a divisão de rampas. Outra coisa que eu acho que vocês podem melhorar também. Necessariamente, eu não preciso colocar 80 centímetros e vir com um patamar automático. Se eu sei que eu tenho 1,20 m e eu preciso trabalhar com um patamar, eu faço o seguinte, olha só. Para deixar o trem não tão estranho. Eu pego essa distância aqui, ó, e deixo o meu patamar no meio. Esteticamente, ela fica melhor. Então, isso aqui é ela em vista superior. Vamos ver ela em corte, né? Esse aqui. E claro que ela vai diminuir, né? O patamar ia vir para cá. Então, ele pode ser menor, mas nunca superior a 80. Tá aqui, ó. Né? Então, desloquei, deixei no centro. Aí alguém falou assim, mas ela ficou muito comprida, né? Ela ocupa muito espaço. Eu posso fazer em mais de um lance? Posso. Né? Aí, no caso, o que vai acontecer aqui? Essa situação aqui, ó, essa situação, ela não pode acontecer, né? Quando ela acaba aqui, ela tem que ter um patamar aqui embaixo, né, para ninguém atropelar, se principalmente tiver passagem. Então aqui, olha só. Se eu tenho circulação de pessoas aqui, ó, nesta área aqui, ó, deixa eu pegar uma pessoazinha para a gente colocar aqui. Tem um cadeirante aqui também. Em vista lateral. Superior tem.
Então, aqui, ó. Vou pegar nesse caso da nossa rampa aqui. Tá? A pessoa está sendo aqui. Se isso aqui é uma área de passagem de pessoas, ó, esta rampa, ela tem que terminar como se fosse com um patamar aqui, ó. Quer dizer o quê? Que o corrimão dessa... Porque senão não teria essa linha, né? O corrimão que vai vir aqui, ele vem até a essa passagem, até esse ponto aqui. Né? Vou fazer um desenho aqui. Como se fosse isso aqui, ó. Isso aqui é o corrimão. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque o cadeirante, ele consegue parar, ele desceu, ele para e consegue ver para não atropelar ninguém que está passando aqui. Se eu tenho uma situação aqui, ó, e eu não coloco isso, o cadeirante pode descer, às vezes, um pouquinho mais rápido e ele vai atropelar a pessoa que vai estar aqui. Vocês já tinham pensado nisso? Que até nisso você tem que levar em consideração? Ou não fazia ideia? Nem lembrava. Nem lembrava. Então, ó, tem que fazer isso aqui. Né? Você tem que ter essa área, o cadeirante parar, para que ele prossiga. Aí, vamos tentar mudar um pouquinho essa situação aqui da nossa rampa. Quais são os modelos que eu posso fazer? Nesse caso aqui, ó, eu tenho dois segmentos. Se eu fizer isso aqui, ó, deixa eu copiar ela para não perder ela. Posso fazer assim? Dá certo? Ou não dá certo? Não dá certo, né? Você vai vir aqui, né? Se a gente for fazer o corte dela, né? Ela vai ser assim, ó. A gente vai dar com a cara na parede. Ela tá assim. Olha lá, ó. Não vai rolar, né? Você dá com a cara na parede. Como que você vai sair dessa situação? Neste caso, uma das possibilidades é a gente fazer isso aqui, ó. Pegar essa mesma rampa. Eu vou avançar aqui, ó, uma situação. Vou colocar 1,20 m. É uma situação, né? Então, ela ia acontecer isso aqui, né? Eu ia deslocar ela aqui, 1,20 m, e ter um acesso aqui, ó. Ficou legal isso aí? O que vocês acham? Ficou uma merda. Fica bom isso?
Ainda o cara dá com a cara na parede aqui ainda, né? Então, às vezes, o que vai ser mais fácil fazer? Isso aqui, ó. Não é só arrancar essa parede aí, professor? Não, é o desnível, né? Tem como eu arrancar a parede. É um desnível, né? Ela em toda a extensão. Né? Não tem como arrancar a parede. Né? Então, assim, são situações. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Poderia ser? Deu uma melhorada? A pessoa vem aqui, volta e vai embora. Pode ser ou não? Eu acho que pode, mas tem que ver se a largura dá, né? Exatamente. Então não tem uma regra que eu tenho que falar assim, cara, a rampa tem que ser sempre desse jeito. Você vai ter que levar em consideração o espaço que você tem no seu terreno para que você consiga trabalhar com ela. Porque não quer dizer que eu tenho que trabalhar com dois patamares. Às vezes eu posso trabalhar até com mais do que um patamar. Né? Às vezes eu posso trabalhar com 3 patamares. Né? Ou às vezes eu posso fazer que a escada meio que fique embutida próximo à rampa. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte: qual é a fórmula? Como que eu calculo, que é justamente essa informação que vocês precisam saber. Opa. Que é justamente essa situação que vocês têm que saber. Qual é a quantidade máxima de patamares? Qual a inclinação que vocês podem estar utilizando? E qual a quantidade máxima de segmentos de rampas que você pode ter? Qual que é a altura máxima que você pode ter? Então, observe o seguinte, que com inclinação de 6,25 a 8,33, eu posso subir no máximo 80 centímetros e posso ter no máximo 15 segmentos de rampa. Né? E ela pode ter no máximo 50 metros. Se eu tiver uma inclinação entre 5 a 6,25, menor que 6,25, a cada 1 metro, eu posso ter um patamar, né? E eu não tenho limite de segmento de rampa. E se eu usar uma inclinação de 5%, eu não tenho limite de segmento de rampa e a cada 1,5 metro eu tenho que ter um patamar. Mas o que isso interfere, essa porcentagem aqui? Ó? Quanto menor a porcentagem, maior será a nossa rampa. Então, nós pegamos aqui como exemplo, né? Nós pegamos aqui como exemplo uma rampa, né? Com inclinação de 8,33. Vamos pegar uma inclinação de 4,5%, que eu, nesse caso, nem precisaria de patamar. Concorda comigo? Na altura que nós temos? Né? Nós temos 1,20 m para alcançar e eu não tenho a minha preocupação de ter patamar, mas eu quero saber qual será o comprimento da minha rampa. Essa rampa aqui, ela tem um comprimento de quanto? Vocês lembram? 14,40. Né? Vamos calcular agora o seguinte. Eu tenho a inclinação de 4,5
Eu tenho uma altura de 1,20 m, eu quero saber o comprimento dele. Então vai ser 120, né? Só coloquei na formulazinha. 120 dividido por 4,5. Opa. Quanto deu? 26 metros de rampa, utilizando uma inclinação de 4,5. Vamos pegar isso aqui e vou fazer o desenho aqui do lado. Precisa de patamar? Não, né? Aqui, ó. Isso impacta no teu projeto? Sim ou não? Sim. Só porque a rampa fica maior? Uai. Então, aí sempre cai aquela situação, né? Quando a gente está trabalhando com topografia, o arquiteto morre de medo de desnível justamente por causa dessas situações. Porque você acaba, quando você vai colocar uma escada ou colocar uma rampa, você acaba perdendo muito espaço. A escada não perde tanto espaço como uma rampa. A rampa você perde muito mais espaço. Mas para isso, às vezes, se usa alguns artifícios para você ligar um patamar a outro. Um deles é utilizar plataforma elevatória. Tipo assim, não, eu não quero construir uma rampa de 26 metros. Quero colocar uma plataforma elevatória. Você resolve o problema de acessibilidade? Ô, professora, como é que é essa plataforma? Como que é? Assim. Assim, ó. Entendi. Essa é uma plataforma elevatória. Então, assim, se o metro é 1,20 m, né? Esse aqui é um outro, mas você utiliza em escada. Então, assim, em áreas onde você não tem a possibilidade de trabalhar com rampas, você vai ter que trabalhar com a plataforma elevatória. Qual é o problema disso aí? Você sabe? Se tem algum problema, você acha que... não, você resolve meus problemas. Todos. O problema é o seguinte, você tem que manter... Problema, né? Sempre tem. Sempre tem um problema. Isso aí, se você coloca isso numa praça, cara, você tem que dar manutenção nisso aí. As pessoas não cuidam, né? Se for numa empresa privada, às vezes pode funcionar, mas só que o que acontece? Você tem que ter uma manutenção periódica disso aí, né? Claro que uma vantagem é que você não perde tanto espaço como você perderia utilizando uma rampa. Mas, em situações de áreas públicas, praças, edificações que têm um uso público, é muito mais interessante tentar trabalhar com rampas, até por uma questão de manutenção. É muito menor a manutenção de uma rampa do que com uma plataforma elevatória. O custo de uma plataforma como essa, ela gera em torno de uns R$35 mil. Aí você vai colocar isso na ponta do lápis, se compensa ou não compensa pela tua área, ou quanto vai custar para você construir toda essa rampa. Então,
uma das situações que a gente trabalha ou pensa, né, no desenho universal, o uso de rampas é extremamente necessário. Mas aquilo dali é uma saída. Sem contar, né, professor, que essa plataforma aí numa área pública, principalmente aqui em Cuiabá, os curiosos estraga tudo, né? Eu acho que não funciona justamente porque é o seguinte, eu acho que quando é público, parece que não se tem manutenção preventiva. Não. Né? E assim, quando a gente mora num prédio e aí você comprou um apartamento e tem lá no apartamento que você comprou, tem um elevador da Otis, por exemplo. Quando a empresa coloca um elevador ali, né, a construtora colocou o elevador, o condomínio ela assume um contrato vitalício com o fabricante do elevador. Porque tem que ser feito manutenção mensal. Tem que fazer substituição de cabos de aço a cada X anos, né? Para que não aconteça nenhum acidente. Vocês já viram edificações de interesse popular, edificações de interesse social? Aqueles, geralmente quando é entregue pela prefeitura, tal, quando você faz edifício, né, de até 3 pavimentos, ou mais de 3 pavimentos, você já viu algum colocar elevador? Não. Por que não coloca Não. elevador? Talvez porque não compensa Porque a imagina, manutenção. a pessoa mal tem dinheiro para conseguir comprar uma casa. Você acha que a manutenção vai estar em dia? Disso? Não vai estar. Você vai ter problemas. Então, o que acontece? Quando se faz edificações de interesse social, a gente acaba trabalhando com até 3 pavimentos, térreo mais 3. Que isso aí é o máximo que eu posso ter de uma edificação sem ter a necessidade de ter um elevador. Correto? Isso vai ajudar vocês na disciplina de PA, de PA3, né? Porque vocês vão ter que construir edifício e você vai ter que morrer nessa situação, que a edificação ela não vai ter mais que 3 pavimentos, térreo mais 3. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aonde que eu coloco o meu PCD, meu cadeirante? 5% dos apartamentos tem que ter acessibilidade. No térreo. No térreo. Aí, sempre vai ter alguém que falar o seguinte, não, mas é sacanagem de fazer isso com PCD. Ele tem que ter a possibilidade de morar pelo menos no andar mais alto, né? Porque ele vai ter uma vista melhor, tal. Aí o cara vai lá e constrói uma rampa para colocar o PCD lá no primeiro andar. Você acha que o cadeirante vai gostar ou não? Não. Por que não? Não, misericórdia, ter que Porque vai subir ficar tudo muito isso. cansado. Exatamente. Eu fiz essa pergunta para um cadeirante uma vez. Ele falou, não, me deixa no térreo. É muito mais fácil para mim. Então, às vezes, vocês vão ter que, antes de vocês tomarem atitude, falar, não, eu quero colocar lá no primeiro andar, o cara vai subir a rampa. Pergunta para ele se ele vai querer. Então, isso vai servir de justificativa para vocês. Então, a gente tem, o colocar a pessoa no térreo não é uma questão de exclusão, né? Você está excluindo ele, mas é uma questão de comodidade e facilitar no projeto. Até mesmo a acessibilidade para ele. Né? E até o estudo do projeto, né? Como você vai trabalhar isso. Né? Isso são situações. Essa aí é a forma difícil para eu fazer rampa. É usando essa formulazinha. Vocês querem aprender a forma fácil de fazer rampa? É lógico, né, professor? Por que é lógico? Eu Uai, achei que você queria só a forma difícil. eu já sei, é difícil. Então, se tem uma mais fácil, eu também vou preferir por ela. Vai que fica realmente mais fácil. Você faz É assim, igual ó. calculadora, professor. Como? É igual calculadora.
A gente aprende na mão, mas a calculadora tá aí para isso. Exatamente. Deixa eu só pegar aqui e vou mostrar para vocês a forma fácil. Que essa forma fácil você usa também para inclinação de telhado também, tá? Pode utilizar o mesmo princípio. Professor, Fale. a inclinação, se vai ter 8, 4, 6, é eu que tendo no máximo 8. Ó, é isso mesmo. É isso aí você que vai definir, né? O máximo de Eu não inclinação. posso fazer só por um ângulo, tipo assim, tal ângulo, e aí faz um trem reto? Não. Aí eu vou te mostrar a questão do ângulo. Me fala um ângulo, por exemplo. Eu vou fazer o seguinte, melhor. Faz 45 graus. 45 graus é uma... Se a gente for levar em porcentagem, sabe quantos por cento que é? 100%. Olha aqui, ó. A gente está falando de 8,33 ou 5. 45 graus é 100%. Eu vou te mostrar isso aí. Só para você ficar um pouco doida da cabeça. Então aqui, olha só. Vou utilizar essas três situações aqui. 8,33 ou 8%. Você vai fazer o seguinte. Faz uma linha aqui fora, tá? Faz uma linha com 1 metro, tá? Essa é a forma difícil, bem difícil. Faz uma linha com 1 metro e sobe a inclinação que você quer. Qual que é a inclinação que eu quero? Fala aí. Mostra aí para mim uma delas. Que esteja entre 5 a 8,33. De 1 a 8,33. Faz a do meio aí, média. Vou fazer 6, né? Então vai estar no meio. Então eu vou... Marquei 1 metro e vou medir aqui, ó, 0,06. 6 centímetros. Ok? A cada 1 metro, sobe 6 centímetros. Quando eu alinho esse ponto com esse, essa é a minha inclinação. Aí, vamos fazer o seguinte, eu vou puxar uma linha para cá. E eu quero saber qual que é o meu desnível. Vamos falar que... Chuta aí para mim quanto de desnível? 7. 7 metros de altura? Não, uns 3. 3 metros. 3. 7 metros, você falou assim, meu Deus, essa rampa vai... Ah, e é muita coisa. Eu vou fazer o seguinte, ó. Desta linha aqui para cá, eu vou medir 3 metros. Quando você colocar o seu esquadro aqui, ó, para fazer essa linha, quando ela encostar lá em cima, esse aqui vai ser o comprimento da sua rampa, ó. Automático, já deu comprimento para 3 metros. Deixa eu verificar a distância. 50 metros. Entendeu como que eu fiz? Sim. Aí a gente pode fazer o seguinte, vamos determinar algumas coisas. A inclinação que eu peguei é de 6,6. É 6. Ele me fala que a cada 1 metro eu tenho que ter um patamar. Então, nessa escada, eu tenho que ter, no mínimo, 3 patamares. Não é verdade? Então, se eu vim aqui, ó, 1 metro, 1 metro e 1 metro, ó, deu
os 3 metros. Então, essa minha rampa aqui, ó, ela pode ser feita da seguinte forma, olha só. Eu vou ter um patamar aqui, né, nessa altura. Vamos colocar um patamar aqui de 1,20 m. Aí, eu vou ter um outro lance, um patamar aqui de 1,20 e eu terei um outro lance aqui, ó. Isso aqui eu apago, isso aqui eu apago. Aqui, ó. Essa é a minha rampa. Pega esse pedacinho de papel aqui, ó, dá um print na tela, recorta, imprime e prega na parede da casa de vocês, onde vocês fazem projeto. Entendeu isso aqui, como que funciona? Acabou. Vocês nunca vão ter mais problema com cálculo de rampa. Beleza? Tranquilo. Aí, ó, isso aqui, ela é como se fosse em corte, né? Então, ela ia ser assim, ó. Vamos colocar as espessuras nela aqui. Vamos falar que tem 10 centímetros, né? Então, ela vem aqui. É isso aqui. Então, ela morre aqui. E aqui. Vocês conseguem imaginar esta rampa em 3 dimensões? Como que ela ficaria? Não faço ideia. Não faz ideia. Ficaria assim. Ai, professor, tem muito problema de visualizar rampa, essas coisas no AutoCAD, a hora que você faz assim. Quando eu desenho ele no 3D, Quando você desenha ele assim, igual eu tô desenhando, eu não consigo, tipo, ver como vai ficar, entendeu? em 2 dimensões, você não consegue imaginar ele. Como que vai ficar, não. Então tá bom aqui. Então eu vou fazer em 3 dimensões aqui para você entender.
Seriam 3 peças, né? 3 partes, né? 3 segmentos. A altura dela tem 1,20 m. Facilitou para você enxergar? Agora sim, agora dá para entender. Entendeu? Então, o que que acontece? Olha só. Se eu olho ela de frente, ela é isso aqui. Que é igual nós olhamos na planta baixa, né? Frente que eu digo assim, né? Se eu olho ela em isométrica, ela é isso aqui. Então, eu vou colocar aqui 3D Orbit. Olha só. Então, eu tenho, ela vem, sobe, tem o patamar, sobe, patamar e sobe. Observe que o patamar, ele está no mesmo nível, né? Ele não se altera. Que o cadeirante vem, faz a curva e segue adiante. Tranquilo? Fácil para visualizar, né? Mas eu ainda tô achando ela muito comprida e pouco inclinada. Eu não sei se... Eu sei que dá para inclinar mais lá, que você falou dos 8 da norma. Mas... Ô, vó, fala baixo aí, por favor. Obrigada. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu tô achando ela muito comprida. Você está falando que ela está muito... Mas esse, o que que acontece? Nesse é que pela regra, pela norma, ela vai ficar com este tamanho. Pela inclinação que nós utilizamos. Então, disso não tem como fugir. Então, assim, vocês têm que levar em consideração que a rampa ela vai ficar grande. Ela vai ocupar um espaço considerável da área de projeto de vocês. É por isso que, geralmente, a gente acaba utilizando a pior inclinação, que é 8,33. Porque realmente ela vai ficar grande. Ela não vai ficar pequena. Infelizmente. Parece que a inclinação é pouca, mas na hora de subir, lá no IF, eu acho que eles usaram também o máximo, entendeu? Uhum. É cansativo demais de descer e subir aquela rampa. Eu não sei o que é pior, as escadas ou a rampa de lá. Eu sinceramente, a rampa ela tem que ter uma inclinação menor para facilitar para o cadeirante que ele vai subir sozinho, né? Mas aí a gente tem que levar duas coisas em consideração. Quanto menor a inclinação, maior o percurso que a pessoa vai ter que andar. Quanto maior a inclinação, a rampa ela se encurta. Porém, ela acaba tendo um peso maior, né, para você subir com a cadeira de rodas. É que assim, pra gente, eu fiz isso uma vez com uma turma minha. Tem uma cadeira de rodas lá no curso de arquitetura. Eu peguei a cadeira de rodas, levei os alunos lá para fora da sala e pedi para eles subirem a rampa utilizando a escada, a rampa.
usando a cadeira de rodas. Aí depois perguntei se a rampa era confortável ou não. Então, às vezes, eu falo assim, nossa, uma rampa de 8,33, a inclinação não é tão grande. Cara, é pesada. É bastante pesada. Né? Então, assim... Lá no IF é andando, porque, tipo, tem a rampa... Eu não sei se já foi lá naquele do centro, né? Já. Como é bem antigo, então, assim, muita coisa tá fora da normativa, né? E aquela rampa de lá é muito cansativa. Eu sem cadeira de rodas, cansava de subir nela. Ó, um exemplo. Vocês já foram na rodoviária de Cuiabá? Sim. Ali, você já viu ali ter alguma escada? Não, ela tem uma rampa enorme. Ela só, assim, para acessibilidade de pessoas, é só rampa. Mas, pô, Rodrigo, será que aquela rampa, ela atende às normas? Se a gente for levar em consideração as normas de hoje, não. Mas, antigamente, ela atenderia. Né? Mas, ela só tem rampas. Então, aquela lá da rodoviária, ela é mais inclinada do que poderia ser inclinada? Exatamente. Hoje, o que nós temos em legislação é uma inclinação menor do que se praticava antigamente. Né? Então, assim, tá fora da norma? Tá, mas o prédio foi construído há quanto tempo? Não tem como, agora eu vou destruir o prédio e vou fazer o outro de novo, porque ele não tem essas problemáticas. Né? E se você for parar para analisar, aquela rodoviária, ela é acessível. Pelo tempo dela, você entendeu o que? Os 30, 40 anos? Uns 40 anos para mais essa rodoviária tem. Então, assim, uma rodoviária que foi feita há 40 anos atrás e ela tem todo um estudo de iluminação, ventilação, acessibilidade. É muito mais acessível que muito prédio novo. Mesmo com aquelas normas. É verdade. Então, se a gente for analisar, naquele tempo, quem fez o projeto, ele pensou em acessibilidade. Ele pensou no desenho universal para as pessoas que iriam utilizar ali. Né? Hoje, a nossa legislação, ela teve umas mudanças melhorando essa condição do cadeirante. Né? Hoje, o cadeirante, ele não é de forma alguma, ele é uma pessoa inválida. Né? Ele pode assumir qualquer tipo de cargo. Tem trabalhos que não tem como ser feito. Né? Mas, vamos assim, com uma facilidade maior. Né? Tipo, você vai achar um faxineiro, né, que faz limpeza, um cadeirante. Cara, isso é meio difícil, né, para o trabalho. Mas ele pode fazer outras funções tão importantes quanto, né, em cima de uma cadeira de rodas. Né? Então, assim, não vem ao mérito de falar assim, se pode ou não pode. Né? Mas, geralmente, se pensa dessa forma. Entenderam como que faz, então, o cálculo de rampa? Entenderam essa tabelinha? Professor, Sim. Pode falar. Se eu for fazer uma rampa numa calçada que já é inclinada, como fazer? Uma rampa numa calçada que já é inclinada. Você tem alguma imagem para me mostrar? Não, mas aconteceu comigo. Eu estava numa obra que eu participei, enfim. E aí tinha um desnível de mais ou menos uns 50 centímetros e a rampa e a calçada era inclinada, assim, o caimento da água para a rua, sabe? Entendo. O que acontece bastante o que acontece bastante é o seguinte, nós não temos, se a gente for pensar o seguinte, acessibilidade em calçadas, nós não temos. Se você andar no centro de Cuiabá, por exemplo, você vai ver que é praticamente impossível um cadeirante andar nas calçadas. São hiper estreitas. Você entra em alguns bairros, né? Aí tem essa problemática, igual você falou. A calçada é inclinada, e como que eu vou colocar uma rampa ali na calçada?
né? Porque a calçada, a rampa, eu acabo tendo que trabalhar ela dentro do meu terreno, né? Porque se eu coloco uma rampa na calçada, eu estou atrapalhando essa área de passagem. Então, eu não posso ter, na verdade, rampa em calçada. Eu tenho que ter a rampa, ela vai estar dentro do meu limite do meu terreno. Então, são situações que... Nesse caso, era aquelas calçadas